Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso encontro semanal, nosso encontro aqui pastoreando, Padre Everton, coordenador diocesano de pastoral, e hoje nós temos a alegria de estar aqui com o Padre Hamilton. Hoje é dia de São José Operário, dia dos trabalhadores, né? E o Padre Hamilton veio aqui hoje conversar conosco. Olá a todos, olá Padre Everton, alegria estar com vocês aí para refletirmos um pouco sobre São José e também sobre o seu título, São José Operário. Que maravilha, né? O Padre Hamilton está numa paróquia dedicada a São José? Exato. E que forania que o senhor está? Eu estou na forania de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A paróquia São José ela fica no centro alto, né, de Ribeirão Pires, abrange a região central da cidade, mais alguns bairros do entorno. Muito bem, então a gente trouxe o Padre Hamilton hoje para conversar aqui um pouquinho sobre esse tema, já que hoje é dia de São José Operário, né? O dia do trabalhador, e São José é uma figura tão importante na vida da igreja, né? Então nós queremos hoje bater um papo sobre a figura de São José, sobre este homem, né, de fé, o pai adotivo ali de Jesus. Ele traz alguns títulos ao longo da história. Então vamos conversar um pouquinho, bater papo, vai falar sobre as devoções de São José, vamos ficar em torno do nosso pai. Ele é pai também da igreja, né? Então patrono da igreja, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá, São José, da onde que surgiu São José? Onde que a gente encontra alguma coisa sobre São José? Vamos falar primeiro sobre São José na Sagrada Escritura. Muito bem, eu brinco que eu não sou a pessoa mais indicada para todas essas questões, mas vamos falar o que a gente sabe um pouco. São José ele é descrito, né, na Sagrada Escritura como pai de Jesus. Alguns vão dar alguns títulos, pai adotivo, pai putativo e outros tantos. Mas, de forma muito simples, a gente encontra São José ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, pouquíssimas referências a ele, né, porque as referências são mais especialmente a Jesus e algumas também a Nossa Senhora, e é o centro, vamos dizer assim, da nossa referência de São José são os poucos trechos dos evangelhos, mas há também muitas tradições apócrifas, né? Muitas tradições extra, né, Sagrada Escritura, que vão dizer alguma coisa sobre São José. Então, são referências poucas e pequenas, mas existem muitos links, né, de São José com figuras do Antigo Testamento também. Então, a gente tem um grande centro ali nos evangelhos, mas há muitas referências com com o Antigo Testamento, com os patriarcas, com Moisés. Há pequenos links que se podem fazer ali da figura de José, como também uma grande retomada desses cuidadores do povo de Deus, e especialmente do cuidador de Jesus. De Jesus, né? sim. E é interessante porque, apesar de ter tão pouco escrito nos evangelhos sobre ele, a importância que ele ganhou, a devoção na igreja, a piedade popular, não é? E não só a piedade popular, né? Papas falaram sobre ele, deram títulos para ele, né? Por conta disso, o grande cuidador, né? Cuidador de Jesus, cuidador da Sagrada Família, cuidador, por assim dizer, da igreja que vai nascendo ali com Jesus, né? Exato. Esses títulos são muito interessantes. Quando você dizia que os papas falam dele, eu sempre penso que os papas são até muito cuidadosos quando eles falam alguma coisa. Os títulos, né, que vão dando ao longo do tempo, que chegam assim oficiais a São José, são os títulos de patrono da Igreja, em 1870, e depois também patrono dos trabalhadores, já no século XX. E esses títulos refletem muito o que São José vai representando. É curioso que quando a gente lembra que foi Pio IX que instituiu o São José como patrono da Igreja, que momento difícil que vivia a Igreja ali no século XIX, em que ela estava sendo muito questionada, estava sendo muito atribulada de todos os lados, e São José ele vai evocar esse grande cuidador da própria Igreja, como aquele que leva. Na novena de São José, nós estávamos refletindo sobre um José que até um dos dias da novena, evocando também a história lá de Ribeirão Pires, é um São José também migrante. Às vezes, para cuidar de Jesus e Maria, ele sai. E como é interessante perceber que São José sai muitas vezes para cuidar, mas não sai abandonando, ele sai protegendo. Então, o título de São José como patrono da Igreja reforça tudo isso, que ele protege, que ele cuida e que, às vezes, a Igreja também ela sai para poder se reinventar. É curioso que desde 1870 até o Concílio Vaticano II, a Igreja ela tem que fazer um grande exercício de olhar para a sua própria autoimagem, vamos dizer assim. E podemos dizer que a Igreja ela foi sendo reformada
e ela não está mais se importando tanto, assim por dizer, com o que falam dela, mas ela está se importando em ser. Talvez eu acho que isso é um dos grandes reflexos da proteção de São José, desde que ele foi declarado patrono da Igreja. E como não conectar isso com a encíclica Patris Corde, né, que foi feita há poucos anos atrás, que ela justamente retoma essa ideia do patrono da Igreja, mas de um outro jeito. É um texto bem com a cara do nosso tempo, que evoca São José de muitas maneiras cuidando dessa igreja. Como patrono dos trabalhadores, já algo de Pio XII, né? Pio IX e Pio XII falando sobre São José, dando títulos a ele, nós temos um José fiel, eu gosto muito de dizer sobre isso, né? Um São José muito fiel ao trabalho. Trabalho é compromisso. Eu digo que não tem uma pessoa que não trabalhe na face da terra, por mais que seja a preguiça encarnada, né? Mas toda pessoa precisa fazer algum trabalho. Até cuidar de si próprio é também um trabalho. Quando eu comento, quando a gente levanta, quando a gente abre a janela, quando a gente arruma a cama, quando a gente escova os dentes, quando a gente se prepara, tudo isso já é um trabalho. E se evidencia muito essa dimensão do compromisso, da fidelidade em produzir. Eu sei que estamos num tempo muito complicado, em que há poucos dias atrás foi dito que os afastamentos no mundo do trabalho por conta de doenças mentais estão crescendo assustadoramente. Produzir hoje é algo muito difícil, é algo muito questionável, especialmente numa sociedade tão meritocrática como a nossa, né? Mas produzir, ser fiel no pouco. Eu acho que essa expressão que é tão querida nossa da igreja reforça muito o que é o São José, padroeiro do trabalho. Nós, às vezes, esperamos que o nosso único fruto do trabalho seja o nosso salário. Que tristeza, né? Porque o salário ele é maravilhoso. Muita gente trabalha pelo salário e precisa trabalhar pelo salário. Mas é triste que, às vezes, a gente não pense em produzir algo. Em colaborar para o crescimento da sociedade, o crescimento da família, né? Exato. Diz aquele ditado lá que o trabalho vai dignificando o homem, né? E também tem até raiz na escritura, né? Se fala da importância do trabalho, né? Você falou num tema muito interessante, o trabalho na família. E quando a gente não considera que a família também é um trabalho, especialmente a mulher, né? Quando se fala, o que você faz? Ah, eu não faço nada. Como se cuidar dos filhos, cuidar da casa não fosse um trabalho, né? Então é uma coisa que chama muita atenção em duas vertentes. A vertente do trabalhador, que ele precisa ser muito fiel ao que é o projeto. Eu comento assim, às vezes é terrível, mas quando você assina um contrato de trabalho, você está dizendo, é a sua palavra ali que está dizendo, olha, vou trabalhar de tal horário a tal horário, é quase na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Só não seja por todos os dias da vida, porque um dia Deus queira a pessoa aposente. Então tem essa questão do trabalhador. Quanta gente que trabalha, desculpe dizer isso, às vezes no trambique, na preguiça, mas também tem um lado do trabalhador, do patrão, ou do empregador, ou do gestor, ou quem quer que seja. Porque o gestor também, aí ele vai ter que assumir um papel josefino de cuidador também. Né? O patrão, ele também quer um fruto daquilo ali. Não é só para ele ganhar dinheiro, mas tem que ser para construir uma coisa para a sociedade também. Então, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, que são dois elos vitais na nossa sociedade, eu não quero demonizar um nem santificar o outro só pela posição que ocupam, mas eles precisam ser colaborativos, né? E a fidelidade de ambos, ela vai ser fundamental. Eu me recordo de uma frase de uma pessoa muito querida da diocese, que com certeza você escutou, eu escutei, a irmã Vilma, quando ela falava nas aulas do propedêutico que a gente precisava vestir a camisa da diocese. É um trabalho também, às vezes é difícil, mas em tudo, na igreja, né, o programa é Pastoreando, a gente lembra também nas nossas paróquias, não é verdade? Não é um trabalho que a gente exerce nas nossas paróquias? Quanto trabalho, quando você fala assim nos ministérios, você quer fazer? Quero. Aí 2 semanas depois a pessoa já larga tudo, já abandona tudo. Então, é uma coisa que é bem importante. Então, São José, ele é um modelo de trabalhador, um modelo fiel. Não tanto de bagunça tal, mas ele é fiel. Ele é fiel e cumpre a sua missão. É interessante porque a gente não conhece,
nenhuma coisa que São José tenha feito. Não sobrou uma cama, não sobrou uma cadeira. Mas Jesus ficou, né? Aí volta aquilo da família também. A família de José tem frutos maravilhosos, né? Quantos ensinamentos, quantas coisas de Jesus ele não deve ter aprendido de José, né? Naquele silêncio da santificação da família, né? Porque nós temos ali uma faixa ali de 30 anos ali da vida oculta de Jesus que a gente não sabe nada. Mas o que nós sabemos? Do testemunho dele depois. Né? Tudo que ele... Às vezes a gente perde essa dimensão, né? Que Jesus é Deus e homem, né? E como ser humano, ele aprendeu as alegrias e os desafios da família. Né? Então, a partir da figura de Maria e da figura de José e de toda a sua família ali, né? Então, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele vive, ele aprendeu muito ali com os seus pais, né? E isso é muito bonito, né? Deus quis ser homem e quis ter uma família, né? Ele poderia vir de tantas formas, ele escolheu ter uma família, né? Então isso é muito bonito, inclusive ter um pai, né? Sabemos que São José não é o pai biológico de Jesus, né? Mas ainda assim foi o pai que assumiu, que protegeu, que amparou, como você me citava, né? Que em alguns momentos teve até que se sair um pouco ali para poder proteger, né? Então é a grande figura de proteção mesmo da família. E eu faço um adendo, que é bíblico. São José também teve dúvidas. São José também, vou usar uma palavra sem medo, ele titubeou diante do que ele deveria fazer. Eu me lembro quando eu pesquisava de outros santos, vou citar quando eu estava em Mauá, que eu pesquisei sobre Santo Oscar Romero. Eu acho que a coisa mais linda dos santos são as dúvidas. Porque nas dúvidas, nos problemas, nas crises, eles têm a graça de concluir por que eles estão fazendo aquilo. Nas dúvidas de São José, ele teve a possibilidade de perceber, por isso e por esses e por ele, eu vou fazer o que Deus pede. Então é algo muito importante para a vida que a gente às vezes não se atenta. É interessante porque se diz que não tem o que falar de São José, mas se deixar a gente vai embora, né? Sim, tem muito o que a gente falar de José. É interessante isso, porque a dúvida, às vezes as pessoas falam muito assim, eu tenho fé, mas às vezes eu tenho dúvidas, como se ter dúvidas fosse um grande problema, um pecado, uma coisa terrível, né? E não é necessariamente, né? Não é uma dúvida de incredulidade, né? Mas são dúvidas que vão nos ajudando a compreender a missão que Deus quer para nós, né? Então a dúvida bem colocada ali, bem refletida em oração, ela gera bons frutos, né? Às vezes a dúvida gera até crise, né? É interessante, porque os evangelistas, eles não eram câmeras, né, que ficavam ali nos personagens da Bíblia o tempo todo. Mas se os evangelistas tivessem tido acesso às dúvidas, vamos pensar assim, já pensou se tivesse descrito o cotidiano da casa de Nazaré? Que interessante, Maria foi lavar roupa, São José foi, não vou dizer trocar lâmpada, que não existia energia elétrica naquele tempo, mas José foi assim, arrumar alguma coisa ali. Então, são coisas que deram fruto, voltando a esse ponto. Tudo deu um fruto maravilhoso. E se a gente for pensar, isso daria até um tema de estudo, né? Alguém já deve ter estudado isso no mundo, né? Quais são os jeitos de Jesus, as características de Jesus que podem ter sido inspiradas na sua casa, né? Então, quando você falou do silêncio, eu me lembrava muito essas saídas de Jesus também. Lucas escreve muito, né? Jesus vai orar, sai para orar. E é um silêncio também, que Jesus herda, vamos dizer assim, de José, provavelmente. Vamos pôr um provavelmente para eu não entrar aqui numa complicação para a minha vida, né? Não, exatamente, né? O São José é tido como o homem do silêncio porque, de fato, quando a gente lê a Escritura, ele não fala uma palavra, né? Mas ele age, ele tem atitudes, né? As suas palavras são comprovadas nas suas atitudes, né? Eu até penso, será que ele não fala? Não, deve ter falado alguma coisa. Deve ter falado, mas os evangelistas não escrevem. Interessante. E nos deixam centralizar nas atitudes, né? Senão, que nem Zacarias, quando ele ficou mudo lá. Ficou mudo. No José não se fala nada disso. Mas é como se fosse uma alegria de ser assistente. Eu uso essa palavra. José, a alegria dele não foi ser centro, mas foi ser base. E será que a gente está preparado para ser base também de alguma coisa? É uma coisa muito interessante. Hoje a figura masculina tem tantos questionamentos, né, sobre a figura masculina. E a figura masculina na família é um pouco isso, né? Ser base, para que aquele que vem depois dele seja maior. É interessante, a gente lembra também de João, né? Quando fala, aquele que vem é maior do que eu, não tenho condição de desamarrar a correia das suas sandálias. Então a família produz sempre alguém maior.
Deus queira que fosse, né? Era bom que fosse. Sim, é interessante na vivência, na leitura orante da palavra, eu sempre observo muito isso, né? Porque Lucas trabalha muito mais a figura de Maria, né? E aí tem todos os relatos ali da Anunciação e o sim de Maria, que é coisa maravilhosa, né? Então, assim, eis aqui a serva do Senhor, estamos no ano santo, estamos rezando muito o Ângelus, né? Então, assim, o sim de Maria, o anjo vem, conversa com ela, propõe, ela faz as perguntas metodológicas que os teólogos dizem, né? E termina ali com o seu sim, a sua adesão. A figura de José aparece mais no Evangelho segundo Mateus, né? Então, em Mateus que vai colocando essas concretizações do Antigo Testamento se cumprindo ali no Novo, né? E aí é interessante porque a figura que aparece é a de José. E aí é bem interessante porque é o relato, eu gosto às vezes na oração de comparar, é a anunciação a José, por assim dizer, né? Porque o anjo vem em sonho para José, lembrando José do Egito, que também tinha sonhos, né? E aí é do mesmo jeito de Maria, José tem as dúvidas, né? Você citou das dúvidas, mas do mesmo jeito de Maria, quando o anjo coloca todas as questões, José acorda, levanta e age. É o sim de São José, né? Então o sim de São José não foi com uma frase, eis a serva do Senhor, mas foi levantar-se e fazer o que Deus propunha, né? Então é bonito isso, a gente poder perceber que Maria deu o sim, José também deu o seu sim, né? E o sim de ambos formou ali a Sagrada Família de Nazaré, né? Sims diferentes, né? Sims complementares. Isso é muito importante. E isso é tão interessante ao falar de São José, né? São José na liturgia também, a gente percebe na liturgia, na vida da igreja, ele tem 2 datas, né? Então são poucos santos que têm mais de um dia deles, né? A maioria dos santos é um dia só. O dia da sua morte é o dia, a maioria, né? O dia da sua morte é o dia do santo. São José, nós temos 2 datas especiais dele, né? Por assim dizer. Temos então a São José, o título universal Esposo dele, de né? Maria. Esposo de Maria. Que é 19 de março, né? Então todo ano na quaresma. E é interessante isso, né? Porque é uma festa que acontece sempre na quaresma e ela prevalece, né? Então é uma solenidade mesmo dentro da quaresma. Isso é bem interessante. A sua paróquia festeja sempre nesse dia, não é isso? Festeja. Só quando a igreja festeja fora que ela também sai fora. Não peguei esse período, mas acho que teve um ano que foi ou antes ou depois, porque caía num domingo da quaresma, né? Mas vai falar isso pro povo, né? Todo mundo deve ir lá dia 19 mesmo. Então é São José, vamos dizer assim, esposo de Maria, 19 de março, que é uma data muito tradicional. E eu comento, é como se fosse um hiato, há 2 hiatos na quaresma, né? Que é a própria dia de São José e a Anunciação do Senhor, também dia 25 de março. São os 2 únicos que eu chamaria hiatos no meio da quaresma. Não sei se hiato todo mundo compreende, pausas, né? Como respiros. E estava esses dias, até vindo para cá também, pensando alguns detalhes, né, das festas. E São José permite uma alegria para nós lá na paróquia quase explosiva, né, que dá um respiro mesmo. E podemos pensar, né, como a figura de São José ela pode nos iluminar para também respirar diante das dificuldades. Foi um homem que perseverou e foi e seguiu, mesmo imerso em milhões de problemas. O dia 1º de maio, né, já é declarado aí como o dia de São José Operário, tem essa outra dimensão na qual ele é colocado especificamente como trabalhador e padroeiro dos trabalhadores. Há muitas referências ao dia 1º de maio, né, que são civis, não são da igreja, mas que iluminam muito essa relação do São José, esposo de Maria, e também o São José Operário. Então ficamos com 2 datas centrais, né, 19 de março e também 1º de maio. Hoje nós vemos um reflorescimento da devoção a São José, especialmente aí depois do ano de São José, a Patris Corde, e estão sendo redescobertas outras datas, que não entraram na liturgia, provavelmente também não vão entrar, mas as pessoas têm feito alguns outros momentos durante o ano de devoção. Tem circulado muito, né, a dimensão de consagração a São José, nessas datas já citadas, também em datas fortes de Jesus e da Sagrada Família. Então, a devoção popular ela está sendo um pouco remodelada, né, de São José nesses últimos tempos. Sim, você citou da Patris Corde, né, que foi do Papa Francisco, e o ano de São José foi um ano muito frutuoso, né, refletir mais sobre a figura dele. Esse documento aqui vale a pena, você que tem em casa, procura também, no site do Vaticano tem ele, né, e fazer a leitura, se você que é devoto de São José, né, leia, aprofunde, porque o Papa traz algumas características de São José que são bem interessantes, dá até para a gente fazer uma oração em cima desse pequeno texto dele, né? Mas a gente percebe que o Papa Francisco, né, todo o seu pontificado é muito marcado pela figura de São José, né? Então, é uma pessoa muito devota de São José. E aí trouxe, né, então, esse elemento, essa confiança
que o Papa Francisco sempre teve na figura de São José, né? Como esse patrono universal da igreja, né? Então ele que cuida da igreja, né? O Papa também é um cuidador da igreja, né? Então ele traz esse elemento. Talvez daí surgiram esse reflorescer de tantas devoções em torno de São José, né? Eu até diria que o Papa Francisco, ele como em tudo, né, não é só nesse caso, ele é muito afetivo, né? Para mim, não me esqueço nunca daquela figura do Papa Francisco na Basílica de Aparecida, segurando a Nossa Senhora, parecendo uma criança, né? E a figura do São José dormindo, que sem dúvida alguma se popularizou com o Papa Francisco, expressa muito isso. Eu até diria que os documentos, as falas, as ações do Papa Francisco, elas são muito sinestésicas, né? Elas abrangem muitos sentidos. E um sentido muito forte que o Papa Francisco traz é até o sentido do toque, né? Essa figura de São José dormindo, ela nos ajuda muito a pensar nessa confiança em Deus totalmente. E São José, acho que ele acaba sendo também um padroeiro da confiança, com tantos outros santos da igreja, mas São José ele vai nos evocar muito essa questão da confiança. Trago uma coisinha, né, nesse sentido, que vem da minha vida pessoal, quando eu fui lá para Ribeirão Pires. Fui para Ribeirão Pires com muitos desafios, né? Você sabe, muita gente sabe. E eu, quando soube da notícia, eu fiquei meio assim, paralisado. Aí o Dom Pedro falou assim: olha, não, confia em São José. Eu tô dando tanto trabalho para São José. Tem dia que eu passo lá embaixo da imagem, fico conversando um bocado e entrego um monte de questões. Mas também tenho aprendido a esperar. É interessante, se for pegar assim a vida de São José, também uma grande espera. Até uma espera um pouco frustrante, poderíamos dizer, porque provavelmente São José não tenha visto os episódios finais da vida de Jesus e da nova vida de Jesus. Então São José volta àquele ponto, ele foi base e se realizou sendo base. Sim, é no silêncio mesmo do dia a dia. Quanta coisa, né? Aqui o Papa, nesse documento, o Papa fala sobre isso, né? Quanta coisa acontece no silêncio e é tão fundamental, né? Na nossa sociedade, né? Hoje, o trabalhador. Quantos trabalhos silenciosos são feitos para o bem da sociedade, né? E que nem sempre são valorizados como deveriam, mas que fazem com que a sociedade ande, não é? Só é valorizado quando falta. Exatamente. Né? Só quando faltou luz, todo mundo se desespera. Faltou água, faltou internet, né? Que hoje quase ninguém vive sem internet. Então, faltou possibilidade. A gente lembra a pandemia, quando muita coisa foi remodelada. Então, é algo que a gente só vai perceber na ausência. E se for pensar São José, na ausência, o que São José faz? Ele se adapta. Simplesmente isso, ele se adapta. Adaptações simples, adaptações dolorosas, mas ele se adapta. É uma figura muito interessante da gente poder refletir, né? Também esse elemento, hoje a gente fala muito sobre a questão dos migrantes, né? E aí a gente citou já aqui brevemente, né, que São José foi um migrante, por assim dizer, né? Então sai de Nazaré, vai fazer o recenseamento em Belém, de Belém tem toda aquela dificuldade, vai se refugiar no Egito, né, para poder salvar a Sagrada Família. Então se torna também até um modelo também para os migrantes, para os refugiados, né? Então é uma figura que no tempo presente esse tema está muito em alta, né? É uma figura, eu diria, consoladora para os migrantes e também, assim, para uma sociedade que enxerga o migrante de uma forma estranha. A nossa sociedade enxerga assim, né? Em alguns países é um incômodo, é um estorvo, é uma dificuldade, eu diria, cultural, né? Porque é uma outra história que chega. A gente tem um São José que simplesmente vai buscar. Eu vou trazer um momento que eu acho que é muito central. Quando Jesus vai nascer e eles procuram um lugar para isso, né? Então ali eles procuram na cidade inteira. São José, inclusive, é fiel até nisso, ele procura em tudo que é canto para ali se adaptar e conseguir ficar onde era possível. Então, essa figura do São José também como um migrante, uma pessoa exemplar nesse sentido, vai inspirar muito esse nosso tempo, que é um tempo muito turbulento, né? Política e socialmente falando. Sim, tudo isso é uma riqueza da gente poder conversar. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre as devoções de São José. Você dizia da consagração a São José, tem alguns outros gestos devocionais, talvez alguns da sua vivência lá na paróquia, mas que se espalham em toda a nossa diocese e hoje em toda a sociedade, né? Que devoções que a gente poderia destacar aqui de São José? Olha, eu vou trazer algumas que eu conheço, algumas até que a gente pratica lá na paróquia. Há uma devoção do escapulário de São José,
que é uma devoção que ela foi muito popularizada pelos capuchinhos. Hoje ela não é tão divulgada, mas tem uma turma, né, por aí afora que vai divulgando. É interessante porque quando eu soube do escapulário de São José, eu soube que não existe só o do Nossa Senhora do Carmo. Existem mais de 30 escapulários por aí afora que têm tradições. Então o escapulário ele funciona um pouco como o de Nossa Senhora do Carmo. Também é um elemento de marca, né? Vamos chamar assim de marca, para não chamar de proteção, senão vira um amuleto, né? Então é um elemento de marca, de consagração especial, de reserva da própria vida, do próprio corpo a São José. Então existe esse do escapulário, também a gente tem uma devoção da consagração, que se popularizou a partir de um texto de um padre norte-americano. É um texto muito interessante, comprido, né? Um texto não é fininho que nem a Pátria Escorde, não. É um texto mais comprido. E muita gente tem feito um processo de 33 dias que antecedem uma festa josefina ou da Sagrada Família e fazem essa consagração. Eu gosto muito de falar sobre a consagração a São José, sobre a consagração a Nossa Senhora. A consagração ela não nos torna especiais, ela nos torna comprometidos, né? Então, às vezes a pessoa, eu vou pôr assim como se fosse um manto na minha vida que vou me tornar especial. Vai depender da sua atitude depois. Então, se você quiser ter as características de São José, a fidelidade, o empenho, a adaptabilidade, aí tá muito bonito de fazer isso. Um terceiro exemplo de devoção que eu traria é esse nós temos feito lá na paróquia desde o mês de outubro, que é o Cordão de São José. Até mostro aqui um pouco para as câmeras, todas elas de onde vierem. Então, esse é um cordãozinho que ele é entregue lá na paróquia. E eu conto como que a gente chegou nele lá. Você me conhece, alguns me conhecem, eu tenho uma grande preocupação de tentar fazer coisas que sejam, assim, direitas. Tenho muita preocupação em tentar fazer coisas direitas. Eu tinha um medo que as pessoas elas tornassem isso aqui um amuleto, que não é a intenção. Não deveria ser, pelo menos. Não é nada. Tem lugar aí que faz umas coisas meio doidas, mas a gente procura fazer muito sério. E lá na paróquia, desde que eu cheguei em janeiro de 2024, o que eu percebi? O dia 19 existia uma espécie de dia votivo a São José, mas ele não tinha muita referência, não tinha muito brilho, não tinha muita coisa. Então o máximo que acontecia era um terço a São José, mas que a gente não conseguia conectar com outras questões. E eu fiquei muito pensativo. Falava com o padre Jorge, né? O que a gente faz? Pô, um canto, não. Não quero fazer coisas apelativas, que a gente conhece que muitos lugares às vezes fazem. E fui pesquisando sobre a questão, o que eu poderia fazer. E aí cheguei a essa ideia do cordão. A devoção do cordão de São José é do século XVII. Então ela remonta a uma irmã belga chamada Isabel, com um sobrenome dificílimo de dizer, mas Isabel tá ótimo, né? E ela tinha muitas dores nos rins. Ela, num tempo em que a medicina não era tão desenvolvida, ela só tinha, assim, o caminho de se acabar e morrer, né? Mas ela era devotíssima de São José e ela resolveu fazer um cordão e amarrar na cintura. E ela passou algum tempo com esse cordão amarrado na cintura até que ela teve a cura milagrosa das suas dificuldades nos rins, das suas pedras nos rins. E depois disso, foi se divulgando cada vez mais essa devoção. Mais adiante, numa das dioceses da Itália, um bispo também colaborou para que essa devoção crescesse. E ela foi assim, mais ou menos, acontecendo para lá e para cá. Aqui no Brasil, a gente tem, dos últimos anos, também pessoas divulgando essa devoção, só que eu fiz uma coisinha um pouco diferente, depois o povo vai me processar. Muito lugar vende, a gente dá. Então, toda pessoa que vai lá no dia 19 em Ribeirão Pires, ela recebe um cordão alvejado, que é bento após a própria missa, e a gente dá esse cordão. A proposta lá, cada lugar, eu lembro que o padre Reginaldo Manzotti fez isso no tempo da pandemia. A proposta que nós fizemos em Ribeirão é que a pessoa fosse pelo menos durante 7 meses. Eu brinco sempre, se faltar não tem problema, que não é simpatia, né? Então quando é simpatia que não pode faltar. Mas se a pessoa não tem condição, ela faz. Tem gente que às vezes pega e vai para outro lugar e passa numa igreja de São José no dia 19 e faz um nozinho.
O cordão também, eu brinco, eu não gosto de coisa de simpatia, coisa assim. Ele tem um princípio. São 7 nós que se dão, lembrando as 7 alegrias e as 7 dores de São José. Essas alegrias e dores não vão ser muito diferentes das de Maria, os dois viveram assim momentos muito juntos e tal. Então a gente tem essa ideia, né, de um cordão, que ele vai me lembrar de uma vida de São José, com alegrias e com dores. E que as pessoas associam também as suas alegrias e dores às alegrias e dores de São José. Lá na paróquia, nós começamos em outubro, e foi interessante porque a gente fez uma previsão assim, e nunca dava. Sempre assim, chegava no limite, sobrava 1, 2 cordõezinhos. No mês de dezembro, se não me falha a memória, foi janeiro, perdão. Janeiro de 2025, o dia 19 caiu num domingo. E aí nós fizemos nas 3 missas do domingo a distribuição do cordão. O resultado foi que em fevereiro, as 2 missas durante a semana eram cheias. Então as pessoas elas pegaram um gosto muito grande por ir fazer a sua devoção lá. É um gesto interessante, que eu diria, porque a gente faz algo muito, vou dizer também, sinestésico. Nós temos o costume lá de que as pessoas fazem uma fila, quem não tem recebe o cordão, e quem tem vai dar mais um nozinho naquele mês. E as pessoas passam por trás do altar-mor, embaixo da imagem de São José, como era na Basílica de Aparecida, no Santuário de São Judas de Jabaquara, e as pessoas têm um gosto muito grande de fazer isso. Não tem tempo, a pessoa fica lá, reza o que ela quiser. A gente vê muitas pessoas saindo chorando, muitas pessoas saindo emocionadas, e eu comento, nós não fazemos nada, né? Não é uma coisa que o padre fez à mão, ao jeito do padre. Não, eu e Padre Jorge a gente celebra lá, não tem nem horário, cada um, né, fixo. E eu acho que São José tem feito a parte dele. A paróquia é dele, a igreja é dele, no sentido dedicada a ele, né? E ele está, assim, sendo muito solícito na vida das pessoas. As pessoas contam seus milagres, as pessoas contam ações interessantes com seus cordões. Uma ação que as pessoas podem fazer muito até do cordão, o nosso cordão ele não tem um tamanho tão grande que dê assim para pessoas maiorzinhas assim que nem eu, enrolar na cintura. Mas as pessoas podem colocar na cabeceira da cama de um doente, né, tem essa atitude também. Então, lá em Ribeirão Pires tem sido assim. Nos dias 19 de cada mês a gente tem as missas, que são missas normais, não são missas espetaculares, né? Só pela graça de Deus mesmo. E após a missa, a gente tem essa bênção do cordão e as pessoas têm o seu momento de rezar a São José. Tem sido maravilhoso, pelo menos para mim, assim, que olho, gosto muito da devoção popular, tem sido uma coisa bonita, que não existia, né? Então a gente tem um cuidado de que não seja um sensacionalismo, dizer que isso aqui, não. É a sua conversa com São José. Se pede também que a pessoa reze 7 glórias ao Pai por dia, ou alguma oração a São José. Então é um pedido que se faz nesse tempo. De fato, a devoção popular bem trabalhada, né, ela ajuda muito na evangelização, né? Bento XVI já falava sobre isso, né? Então a gente só tem que educar, para não ser mesmo uma superstição, um amuleto, essas coisas que não fazem parte da nossa fé católica, né? E uma coisa que eu faço, eu acho que é muito interessante, um professor nosso da faculdade falava isso, eu não faço questão de cobrar, porque eu acho que aí é uma coisa estranha. A meu ver, meu humilde ver, acho uma coisa estranha, porque não é essa a finalidade da igreja, né? Deus queira que a igreja tenha seus recursos pelo envolvimento das pessoas, pela graça de pertencer à comunidade. Isso é que é a consciência do dízimo, que é outra história, outro capítulo, outro programa, né? Mas eu acho que a comunidade ela está se tornando bem josefina. É curioso dizer isso, porque a gente tem uma paróquia com 100 e tantos anos, dedicada a São José, mas que, eu vou dizer assim, ela apagou um pouco. Já houve momentos, lendo a história, lendo as questões, de muita força. E também, assim, eu diria assim, o nosso tempo é uma devoção popular diferente. Não dá para dizer, o jeito que fazia 20 anos atrás vai dar certo. É diferente. E aquela coisa, Deus é quem vai tomar na frente, né? De fato, né? Então, hoje, um dia dedicado a São José, na nossa diocese nós temos mais paróquias dedicadas a São José, né? Então temos paróquias, e se for falar de comunidades de capelas, nós temos várias, né? As paróquias maiores sempre tem São José por ali, né? Então muitas igrejas têm imagem de São José, porque a figura de São José é muito importante mesmo, e mesmo se a gente parar para pensar, né? Quantas pessoas trazem no seu nome José, né?
homens e mulheres, né? Então, a Maria José aparece muito, as variações do nome José, né? Então, José é uma figura muito importante, fundamental da piedade popular, da história da igreja, que entrou mesmo em cheio na nossa sociedade, né? Então, resgatar essas coisas nos ajudam a nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, né? Lá na paróquia que eu sirvo, né, que eu sou pároco, é Sagrada Família. E aí se trabalha também essa questão do coração, né? Então, hoje em dia, se trabalha muito o elemento do coração. O coração de Jesus, que é o Sagrado Coração, o de Maria, o Imaculado, e o de São José, o Castíssimo Coração de São José, né? Então, assim, são esses elementos que vão mostrando assim, essa unidade da família, porque temos que trabalhar cada vez mais o elemento da família, né? Então, Jesus não foi uma pessoa que viveu aí solto no mundo, né? Mas ele tinha a sua família, a sua base ali, e a partir dali ele conseguiu desenvolver sua missão, né? Então, hoje também falar de família, falar da Sagrada Família, ajuda muito a gente a crescer na nossa fé e no cuidado mesmo para com a família e para com a igreja, que é a nossa família de irmãos, né? Então, que coisa interessante a gente poder conversar hoje um pouquinho sobre São José, né? Falar das nossas paróquias. Então, o Padre Hamilton partilhou hoje um pouquinho aqui de algumas devoções, mas certamente pessoas em casa têm outras devoções. Tudo isso vai crescendo, vai aprofundando a nossa vivência e o nosso amor à figura mesmo de São José. Então, que a atividade de hoje aqui, nossa conversa de hoje, ajude a gente a crescer na devoção a São José e, sobretudo, nas características. Eu acho que é isso que tem que ficar do nosso encontro de hoje, né? As características de São José. Ser devoto de um santo é imitar as características, né, as virtudes que eles traziam, para que a gente possa crescer e amadurecer cada vez mais, né? Isso exige uma paciência. Exige também um empenho pessoal. Porque às vezes a gente só quer a graça, né? Sim. Aí é uma coisa que é um pouco complexa. Deus dá do jeito que Ele quer, né? Não é por nossos méritos. Mas o que a gente vai conseguir para viver nesse mundo endoidecido é ter essas questões do São José, essa paciência, também ter essa prudência, ter esta fidelidade, ter a fé. Acho que a fé, essa palavra a gente não tinha abordado ainda no encontro, porque a fé dele é fazer aquilo que não era, não era pensado, não era planejado, mas eu acredito, eu preciso e vou fazer. A fé também não pode ser esquecida, porque é aquela coisa, eu estou aqui para quê? Estou até na igreja para quê? Para que a fé me alimente, me reconstrua e eu consiga dar os passos tão bonitos como São José deu. Então é imitar mesmo, né? Imitar não literalmente, mas imitar trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida, para a nossa necessidade, o que São José pode nos ajudar. É muita coisa boa, muita coisa boa. Muita coisa boa. O Terço dos Homens tem São José na nossa diocese, nós temos o Terço dos Homens em várias paróquias, é um movimento muito forte, muito bonito, né? Tem São José como guia, como protetor, e às vezes a gente até diz, né? Valei-me São José, né? É a expressão popular mais conhecida, porque de fato São José ele pode nos valer nos momentos das nossas crises, das nossas dúvidas, às vezes da nossa falta de fé. São José pode nos valer para fazer com que a nossa fé continue sendo essa chama que brilha e que ilumina e que mostra o caminho, a direção a seguir, né? Quando você falava valei-me, eu fico pensando, o verbo valer, que é tão não usado, né, aqui no contexto urbano e tudo mais, tem uma outra expressão que é valha-me também, né? Valha-me, as pessoas mais antigas, mais do interior falavam. E se a gente for pensar nesse verbo, valha-me alguma coisa, que o Senhor me ajude e que o Senhor faça com que a minha vida valha a pena. O valer é um verbo bonito que eu acho que eu vou usar mais, viu? Que coisa boa. Bom, então já no encerramento da nossa conversa, do nosso bate-papo, já estamos chegando ao fim. Esquentou? Né? Nem esquentou, tá vendo? E por isso que a gente já deixou o convite para você nos acompanhar a semana que vem, né? Nosso encontro semanal, na próxima quinta, às 19 horas, a gente está novamente aqui reunido com outro convidado, né? Uma próxima vez a gente volta a conversar com o Padre Hamilton. Aí nós vamos conversar do quê? E aí o povo vai colocar nos comentários o que eles gostariam de ouvir a gente conversar, né? E aí a gente vai preparar mais uma conversa dessa, né? Que é sempre uma alegria muito grande para nós, né? Estarmos assim conversando sobre temas tão relevantes para a vida do nosso povo, né? Então agora no momento final aqui eu convidaria a gente a rezar a oração de São José, que o Papa Francisco compôs, né? Então o Papa Francisco compôs uma oração no ano de São José, a gente usou bastante, e o Padre Hamilton, que é pároco lá de São José, vou pedir para ele rezar conosco e depois então falar das suas palavras finais e dar a bênção para todos nós aqui. Certo. Bem, a oração do Papa, que pode ser a oração de todos nós, é a que faremos, mas antes disso, veja como vai sua vida, veja como está a sua caminhada,
se ela está se parecendo com aquilo que São José propõe ou não. E peça a ele a graça de mudar um pouquinho naquilo que você perceber que não está tão alinhado. Se falta paciência, se falta perseverança, se falta fé, se falta fidelidade, né? Entregue isso a São José para que ele apresente ao seu filho com muita propriedade. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Muito bem. Então, eu agradeço o convite de estar aqui. Estamos lá na paróquia São José de Ribeirão Pires, que fica pertinho da estação de trem, pertinho da rodoviária, e acolhemos todos vocês com alegria. Vamos então agora pedir a bênção de Deus, né? O Padre Hamilton vai nos abençoar e vamos pedir que São José possa nos valer nesse dia do trabalhador, que essa bênção chegue também a todos os trabalhadores, trabalhadoras da nossa diocese e do mundo inteiro, né? E que São José possa sempre ajudar para que a gente possa ter relações justas, né, boas, saudáveis em todos os campos de trabalho. Muito bem, como eu sou uma pessoa muito colaborativa, eu não vou dar bênção sozinho não, o Padre Everton vai dar também. Então, por intercessão de São José, que Deus abençoe todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valei-me, São José!